a reboque do marco, agora, eu acho, Rafael, que talvez seja o momento da gente investir na mão de obra. Boa noite a todos e todas que nos assistem pela plataforma Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Foro Inteligência. Eu sou Christian Lynch, editor da revista Inteligência e um dos curadores desse foro. O Foro Inteligência é fruto da parceria entre a Insight Comunicação e o BRICS Policy Center. É um espaço criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas da atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam os BRICS, China, Rússia, Índia, África do Sul. O tema do evento de hoje é Tecnologia Made in Brasil. E para conversar sobre o assunto, contaremos com a presença de dois convidados especiais. Rafael Giton, que é cofundador da empresa Movile e mestre em administração pela PUC do Rio, e com o senador Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro. Também está presente aqui conosco o professor Marcos Scalércio, curador do Foro Inteligência, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio e pesquisador do BRICS Policy Center. O Marco Legal das Startups foi aprovado recentemente. Por isso, é importante refletir sobre os benefícios, os limites e outras consequências desse acontecimento, não só para um setor específico, mas para o país como um todo e nas mais diversas esferas. Você que nos assiste virtualmente pode enviar perguntas aqui, ao vivo, pelo Zoom e pelos comentários em nossa página do Facebook. Passo a palavra ao nosso primeiro convidado, que é o Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo ótimo, Christian. Muito obrigado pelo convite. Nada, o prazer é nosso. Bem, realmente acredito que esse é um tema extremamente relevante, né? Visto que a gente tem aí um momento aí acelerado de digitalização das empresas, né? E do mercado como um todo. Pós, né, esse momento de pandemia, acelerou muito isso, mas a gente já vem avançando nisso aqui no Brasil há alguns anos. Eu acho que os últimos 10 anos foram bastante relevantes, sendo que esses últimos 3, 4 anos, até mesmo antes da pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande, principalmente no surgimento de startups que trouxeram contribuições significativas aí para o nosso dia a dia, né? Seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? Empresas. Então, o advento aí do Marco Legal trouxe já uma contribuição muito grande. Eu acho que é um reflexo desse movimento do mercado, né? Trouxe uma contribuição já muito grande. Acredito que tem ainda bastante desafio, bastante coisa ainda a ser desenvolvida, ser mudada, né? Ser facilitada para a gente ter um ambiente ainda mais propício, mas, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu ter um avanço grande frente ao que a gente vinha desenvolvendo alguns anos atrás, né? Comecei a atuar nessa área aí tem um pouco mais de 20 anos, então, até mesmo dentro da PUC do Rio de Janeiro, na incubadora, e é um cenário completamente diferente do que a gente vê hoje, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento agora, dessa década agora, em que a gente está recebendo muito investimento estrangeiro, né? Porque, de fato, essas empresas digitais com base tecnológica, elas têm um potencial não só, né, de gerar o desenvolvimento econômico, como ter um impacto grande aí na questão do emprego, né? A gente tem aí uma demanda muito grande de profissionais de tecnologia nessas empresas, e a nossa formação aqui no Brasil ainda está muito aquém do que a gente precisa. Então, assim, se por um lado a gente tem um cenário de desemprego em vários setores, nessa área é o contrário. A gente tem aí, estima-se aí que uma abertura de mais de 50 mil vagas imediatas na área de tecnologia, né? Para programadores de software, cientistas de dados, analistas de dados. Então, é realmente uma oportunidade muito grande do Brasil se posicionar nesse caminho e aproveitar esse desenvolvimento que, aparentemente, só tende a aumentar, né? Não tem nada que indique que a gente vai ter um retrocesso nesse sentido. Então, acho que, como introdução aí, eu acho que esse seria um ponto aqui para o nosso debate.
Me diz uma coisa, Rafael. O Brasil tem ficado sistematicamente de fora de todas as ondas da indústria da tecnologia. Né? Tem essa história complicada também de que a gente fez um esforço grande, sei lá, no século XX, para conseguir, né, aquela coisa da industrialização. E aí, quando a gente chegou quase que no final, ali, na década de 70 e pouco, a gente deu para trás, porque veio uma nova onda de tecnológica e a gente ficou para trás. Né? Então, a gente fica pensando assim, a gente perdeu a onda do hardware, do software, a gente tem um razoável atraso na área de telecomunicação, você nem entrou no 5G ainda, né? Como é que a gente faz para não repetir o erro e aproveitar ao máximo essa onda das startups? Olha, eu acho que para essa, né, onda dessas startups, eu acho que a gente está num timing, né, num momento ainda bastante promissor, porque houve realmente, como eu comentei, né, esse momento aí de acelerada digitalização que a pandemia trouxe. Né? Ela exigiu as pessoas e as empresas estarem mais conectadas em menos tempo. Né? Então, eu acho que a gente está entrando agora numa nova onda, né, num novo momento em que novas soluções e aprimoramentos nas soluções atuais são necessários e a utilização de tecnologia eu acho que assim é uma coisa onipresente, não tem mais como se imaginar a gente não usar, não fazer uso dessas tecnologias. Então, acho que a gente está no momento, né, e assim, de tudo que eu vejo aí do nosso cenário competitivo, óbvio, a gente está atrás dos Estados Unidos, sem dúvida, e de outros países, né, como Israel, como China, sem dúvida, mas eu acho que hoje o que tem de entrave, né, que eu comentei agora, maior é a falta de formação de gente técnica. Isso já foi detectado, inclusive, por grandes fundos americanos que optaram por não investir no Brasil, né, por conta disso. Falando, olha, no Brasil vocês têm um cenário aí de consumo muito bom de produtos digitais, né? Não à toa o Brasil está sempre aí no ranking dos 3 primeiros né, países consumidores das principais redes sociais e produtos digitais. Né? A gente tem um país aqui muito grande geograficamente e populacional e uma certa criatividade, que eu não sei explicar de onde vem, mas que, de fato, a gente cria muita coisa aqui que tem potencial de ser expandido para fora do Brasil. Agora, a mão de obra, né, a matéria-prima para isso tudo acontecer é gente técnica. E isso eu acho que a gente papou mosca, literalmente, porque né, a China investiu muito nisso, a Coreia do Sul investiu muito nisso, educação tecnológica, né, o que eles chamam lá de STEM, né, que envolve também matemática, engenharia e tal, e a gente aqui está atrasado, porque a gente tem realmente um déficit muito grande de demanda e que só tem a crescer. Então, se tivesse que olhar algum tipo de ação para a gente minimizar isso, seria na formação de gente técnica, de todos os níveis. Não precisa ser só do nível mais, né, elaborado. A gente precisa de gente técnica em todas as esferas do mercado de tecnologia. Então, eu acho que esse pode ser um grande entrave aí para essa nossa década digital aí que está começando. Olha só, o Christian, vamos saudar aqui a entrada do senador Carlos Portinho, que está presente aí na sala. Muito Tirou prazer, a palavra senador. da minha boca. Tá certo. Saúde, senador. Bem-vindo ao Fora Inteligência. Hein? Bem-vindo ao Fora Inteligência. Eu sou o Marcos Calef, professor Christian Lintz, e o Duton estava aqui nos esclarecendo aqui dos pontos fundamentais. Christian, com a bola, manda abraço. Bom, achei que você ia tocar. Não, vai. Então, senador, bem-vindo ao Fora Inteligência. É um prazer estar com o senhor aqui, né, para a gente debater essa questão. A gente estava falando aqui justamente do problema da falta de mão de obra qualificada, né? E o senhor, como relator do marco legal, está por dentro dos aspectos não só legais, mas, obviamente, dos aspectos todos sociais e econômicos dessa situação. Senador, como é que está a área? Como é que o senhor está vendo essa área agora, o desenvolvimento, e de que maneira o senhor acha que o marco pode contribuir para o desenvolvimento das startups, hein? Primeiro, pedir desculpa aí pela bagunça aí na ordem que eu ocasionei. Eu estava, na verdade, desembarquei direto agora em Brasília, vim correndo aqui para não atrasar. Aí peço desculpa, Rafael, a todos por esse contratempo pequeno aí, 3 minutos.
Eu tenho a impressão que o senador caiu. Se eu passar para o 4G... Voltou. Estava falando aí do 5G, vou passar para o 4 para ver se funciona. Porque o 4 a gente não chegou nem... Estão falando do 5, acho que é só um rótulo, né? Será que a tecnologia vai avançar assim tanto? Não, lógico que vai, se Deus quiser. Mas passei aqui para o 4G, desculpa. Então, na verdade, eu gostei muito da pegada do início desse debate, porque essa preocupação com a formação de mão de obra, nesse trabalho todo de democracia participativa, né? Primeiro ponto bacana, eu acho, desse projeto do Marco Legal das Startups, a sua tramitação, é que ele envolveu realmente todos os atores desse ecossistema. O deputado Vinícius Poit foi muito feliz e muitos de São Paulo aí participaram na Câmara dos Deputados, e quando eu assumi aqui o Senado e assumi a relatoria, eu percebi esse movimento, vi um pessoal muito organizado em torno do projeto, e procurei também levar para outros estados, né? Eu já tinha uma experiência em Santa Catarina, em que eu acompanho a ACAT desde praticamente do início dela, o Sapiens também, e a gente pôde trazer esses ecossistemas de Santa Catarina, do Paraná, do Recife, do Rio de Janeiro, né? Então, primeiro, essa participação democrática de todos foi muito bacana. E isso era um ponto que até meu irmão tem uma empresa de tecnologia em Santa Catarina, e ele já falava para mim, antes do ser relator do projeto, da dificuldade, como é que ele, lá na empresa dele, tem postos de trabalho há 4 anos que não são preenchidos, né? Empresas, outras em Santa Catarina, tem muito mais, centenas, às vezes, né, que não conseguem preencher, e esse é um alerta realmente muito bem colocado pelo Rafael. Eu sou um otimista, tá, Christian? Eu acho assim, a gente começa no Brasil as coisas meio no atropelo, né? Se a gente for observar, o mercado, o ecossistema das startups, ele se forma no Brasil e ele passa a ter alcance, inclusive, mundial, antes mesmo da gente ter um marco legal, né? Então, as primeiras dificuldades aí, sem dúvida, foram para os investidores, para os empreendedores, para os anjos, né, de conseguir desenvolver esse ecossistema fora, né, de um marco legal que não existia e aproveitando certamente aí um pouco da legislação societária, da legislação civil, e foram construindo as suas relações jurídicas. Aí vem o marco legal, que vem regular aí melhor o sistema, atendendo, acredito, aí grande parte dos anseios. Sei que alguns a gente não pôde avançar, aí uma política tributária do governo que prejudicou, poderia ser melhor, mas a luta continua, como eu digo. Acho que esse é um primeiro passo. A gente tem hoje um arcabouço legal que dá uma segurança jurídica maior para o investidor. Mas é o que eu falo. Então, assim, a reboque do marco, agora, eu acho, Rafael, que talvez seja o momento da gente investir na mão de obra. Eu sempre digo que o marco legal, eu acho que ele traz alguns efeitos colaterais positivos, e eu trato sempre de 2. O primeiro é na questão urbana das cidades, desenvolvimento urbano, que, se você for ver nas cidades que desenvolveram seus hubs tecnológicos, seus hubs startups, eles trouxeram para as cidades de positivo também um desenvolvimento urbano no seu entorno. E o segundo é justamente a questão da capacitação da mão de obra, que eu trato também como um efeito colateral do marco positivo. Tardio, talvez, o marco também veio tarde, né? Mas veio talvez num momento que a gente ainda pode alavancar ainda muito mais, né? Se estamos aí entre os unicórnios principais do mundo, agora com os investimentos eu acredito muito mais. E nesse campo aí da formação profissional, o marco, ele queira ou não, ele vai empurrar os governos a começar a desenvolver suas políticas públicas educacionais voltadas para a tecnologia, coisa que, como disse o Rafael, países como a China, Coreia do Sul e Índia até já começaram bem antes, mas a gente tem mão de obra, né, para qualificar, né, para esse mercado. É o que eu sempre falo, eu acho que a gente vem reclamando muito já há algum tempo da juventude neném, né, juventude que nem estuda e nem trabalha. E eu sempre digo que eu acho que, na verdade, a gente erra a comunicação. A comunicação, a educação, né, como a educação se comunica nas salas de aula, nos colégios, com essa juventude, está errada.
né? A culpa, em parte, talvez, dessa juventude, como muitos gostam de colocar, mas, em parte, também, nossa, que a gente não acompanhou essa evolução da tecnologia e não levou para dentro das salas de aula como instrumento de interesse, de comunicação para o aluno. E eu acho que o Marco Legal ele empurra os governos nessa direção, e como otimista no que eu acredito. Bom, senador, fazer uma perguntinha aqui também. Eu já fiz a pergunta para o Rafael, queria fazer uma pergunta antes de passar a palavra para o nosso Márcio. A pergunta é assim, há um discurso de que, não necessariamente eu comungo dele, ou também não necessariamente descomungo dele, né, de que existe o Estado coloca muitos entraves ao desenvolvimento econômico do país, a livre iniciativa, esse negócio todo, né? E aí fica uma certa ideia de que quando o Estado vai regular alguma coisa, fica assim, ai meu Deus do céu, estava tão bom se o Estado se meter nisso, né? Assim, isso é um raciocínio que eu acho muito simplório, porque na verdade o Estado intervém porque tem que resolver uma porção de problemas que as novidades trouxeram, né? É claro que a regulação pode ser mais bem feita ou menos bem feita. Por isso que eu queria lhe perguntar o seguinte: existe algum risco do marco regulatório aumentar a interferência no sentido positivo, de acentuar a burocratização, e acabar tendo um efeito contrário, de dificultar o ambiente de negócios? Não, eu também tenho essa preocupação, Christian, muito válida, até porque eu vim da iniciativa privada, né? E embora tenha alguma trajetória política como secretário, assessor parlamentar, conheço um pouco aqui, essa é uma preocupação que você coloca, que eu compartilho com o mundo também, porque é incrível, né, cara? As pessoas elas querem iniciativa privada, o livre mercado, mas, ao mesmo tempo, na hora do aperto, elas correm para o governo resolver o problema delas. Isso nos mais diversos aspectos. Eu me lembro quando eu era secretário de habitação, eu recebia pedidos de apartamento da pessoa mais próspera à pessoa mais necessitada, como se o governo tivesse que resolver todos os problemas dela, da sua vida, né? Agora, aqui, nessa pandemia, todos os setores correram para o governo dar o socorro para eles. Não estou dizendo que seja errado, não. Os microempreendedores eles precisam. Mas só para mostrar que essa é uma relação que um não pode prescindir do outro, ele não pode atrapalhar. Isso sim, isso é um cuidado. Com relação ao marco legal especificamente, eu acho que não. Eu acho que ele ouviu, talvez por esse processo de construção, né? Ele ouviu muito o mercado. Então, eu acho que a gente conseguiu blindar no texto as interferências negativas dos governos, né? A não ser naquilo que a gente não conseguiu avançar, que fica aí para a próxima briga. Mas o que eu quero dizer é que, por outro lado, e é por isso que eu vejo de forma também positiva, né? Ele trouxe uma relação dos governos, das startups com os governos, não de regulação, né? Mas eu acho que ele abre o mercado, isso é uma das virtudes do Marco, na minha opinião, que fui gestor público, né? Ele abre o mercado para que essas empresas inovadoras possam apresentar as suas soluções também no âmbito público. E, como gestor público, eu me ressentia muito, a gente queria inovar, porque é diferente do ambiente privado, né? O ambiente privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No ambiente público, você só pode fazer o que a lei autoriza. Então, mesmo antes do marco, um gestor, por mais inovador que ele fosse, se ele quisesse avançar, ele teria limitações em atrair essa inovação para dentro do serviço público pela ausência de uma legislação. E aí vem o marco legal e traz, né, formas de concorrência inovadoras, né? Uma concorrência em que você pode ter, por exemplo, mais de um vencedor, né? Isso é inovação, isso é incrível e é muito positivo, né? Então, ele começa a regular. A gente vai ter agora no Rio de Janeiro um seminário, eu pedi para o Tribunal de Contas do Estado, né, em cima do marco legal, chamar as prefeituras, as procuradorias, para dizer como ela vê a atuação, né, do ponto de vista do processo administrativo, das licitações, com base na nova lei de startups, para que esses municípios que queiram inovar possam ir também com segurança, porque no serviço público tem isso. O cara que tem a caneta, desculpa o termo, está com a bunda na janela, né? Então, ele pode ser inovador,
ele pode criar ali um edital, contratar uma startup, uma coisa bacana, aí vem o Tribunal de Contas que, não entendeu a lei e começa a legislar em cima por suas regulamentações, suas jurisprudências. Então, assim, eu também acho que os estados devem fazer essa aproximação do setor, porque a lei ela abre para a iniciativa privada o setor público, para que ela leve as suas soluções inovadoras. E como a gente precisa na gestão pública, aí da área da saúde, para ficar aí no ponto comum, no lugar comum, né? Os aplicativos de saúde, que são tantos, do ponto de vista também dos transportes, da mobilidade, a gente consegue imaginar o quanto isso vai melhorar a vida do gestor público e, consequentemente, do cidadão, né? Que é o principal. Obrigado, senador. Professor Marcos Scalessi. Christian, é Márcio. Márcio, sim. Não, falou Christian, é Márcio. Eu não falei Márcio, não? Falou Marcos, você me levou à categoria de outro latino, mas tudo bem. Mas esse aí é evangelista, Marcos, pois é. Você é evangelista. Mas olha... Você subiu de categoria, pô. O Christian me conhece desde o tempo que a Terra começou a girar, né? Ainda... Os bichos falavam, lembra? Pois é, lembro bem disso tudo. Mas olha só... Eu sou mais novo que isso. Eu já sou velho e ultrapassado. Mas olha só... Não apoiado. As minhas observações são tanto para o Rafael quanto para o senador. Não são só perguntas, são observações e perguntas, né? Não tem nada mais revolucionário, no meu modo de ver, nos últimos 40 anos, do que a revolução provocada pela tecnologia da informação. Nada é mais importante do que isso nos últimos 40 anos, a ponto da gente poder falar até de um outro tipo de padrão civilizacional por causa disso. Né? O que está faltando para avançar mais ainda é que nós consigamos resolver problemas relativos a fontes de energia renováveis e dar uma melhorada na área do meio ambiente, para aí a gente ter um novo padrão civilizatório mesmo. Né? E eu tenho a impressão que a tecnologia da informação pode contribuir de maneira bastante decisiva nesse campo, né? Juntando essas coisas, né? E produzindo uma síntese nova para a humanidade poder continuar o seu caminho. Portanto, a educação em tecnologia da informação se tornou uma coisa-chave, se tornou um elemento-chave, um elemento decisivo. Aí, aqui na minha cola, enviada pelo pessoal da Insight, eles dão a seguinte informação, que, segundo um estudo da McKinsey, o Brasil vai ter um déficit de 1 milhão de profissionais de tecnologia até 2030. Né? 1 milhãozinho de profissionais de tecnologia até 2030. Nós, aqui no Brasil, já perdemos vários bondes. Será que esse vai ser mais um bonde que nós vamos perder? Porque o senador disse que ele é otimista. O senador, eu sou cauteloso. Eu sou cauteloso, que eu já vi as coisas no Brasil andar para trás várias vezes. A gente anda vivendo determinadas situações no Brasil hoje que eu jamais imaginaria que a gente ia viver de novo. Então, a questão é a seguinte: nós, no Brasil, temos um problema grave. Eu sou professor, na verdade, né? Hoje em dia eu sou professor universitário, mas durante muitos anos eu dei aula para o colegial. Eu passei algum tempo dando aula para o colegial. Nós temos um problema grave no Brasil, que é o ensino do colegial para os adolescentes. Né? Aqueles 3 anos que eles têm que passar ali no colegial até decidir se vai tentar a universidade ou se vai cair no mercado do trabalho. Eu não tenho os índices, mas eu tenho a impressão que o tamanho do abandono, no número de alunos que abandonam o colegial antes de terminar, é muito grande. Será que não haveria, e aí eu estou falando em termos de suposição, de hipótese, não haveria uma necessidade de ser lançado um projeto nacional voltado fundamentalmente para o ensino colegial, com o objetivo de treinar pessoas para trabalhar, aptas para trabalhar na tecnologia da informação,
na área da tecnologia da informação, aí eu saio da cautela para a esperança, me igualando ao senador. Eu cito como exemplo a Índia, que aqui é o BRICS, né? O BRICS é Policy Center, né? Eu penso aqui na Índia, que deu uma virada nos anos 80, 90 nesse sentido, constituindo um setor de desenvolvimento de software poderosíssimo. Não é? Quer dizer, será que não seria a hora de nós começarmos do ponto de vista de um projeto nacional, né? De um projeto nacional sério, estratégico, de médio prazo e não imediatista, de nós enveredarmos em políticas mais bem organizadas no que diz respeito de dar um norte à nossa juventude, fazendo com que ela possa tirar proveito dessa área tão importante que é a tecnologia de informação. Então, essa questão é para o Rafael e para o senador Carlos Portinho. Desculpa eu ter me prolongado, mas é assim mesmo. Obrigado. É entusiasmo, é entusiasmo. Eu sou entusiasmado, aquela coisa. Vou começar com o do Tom, né? Eu não sou especialista nas políticas públicas, né? Então eu não saberia dizer assim uma proposta, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente seguir nesse caminho, a gente vai plantar bons resultados em poucos anos. Porque eu acho que essa questão de começar cedo, né? Até o próprio ensino técnico, né? Hoje a gente está com demanda, como eu cheguei a comentar, né? em todos os níveis do conhecimento técnico, né? Então, óbvio que a gente vai sempre precisar de engenheiros de computação, de profissionais de tecnologia da informação super bem capacitados, né? Eu me formei aí na PUC em computação e sei o quanto que é puxado, né? O quanto que não é simples cursar 5 anos de engenharia de computação. Mas a gente precisa de profissionais em todos os âmbitos para dar vazão a essa demanda, que eu acredito que passe de 1 milhão antes de 2030, se a gente não fizer alguma coisa. Então, sim, eu seria totalmente apoiador de qualquer iniciativa que trabalhasse isso mais na base, né, para que traga a esse profissional dos próximos anos, né, o interesse, né, porque eu acredito que muitas vezes ele não vai por esse caminho por falta de interesse, por falta de vislumbrar aí um desdobramento de carreira super qualificado no longo prazo. E pelo contrário, fica só com aquela imagem de que é um curso muito difícil, um curso demorado, um curso que não necessariamente ele vai sair empregado. E hoje a realidade é completamente diferente. A gente pode ter muitos profissionais técnicos, antes mesmo de cursar algo mais robusto, já trabalhando, já rendendo, já recebendo, já tendo, né, produzindo aí desenvolvimento econômico e, ao longo do tempo, né, passar por um curso né, de formação mais longa para dar um salto, né, um aumento na carreira. Eu imagino que uma combinação dessas possa funcionar muito bem. Obrigado. Seguindo aí, não deixando a peteca cair, vamos lá. Eu tenho essa visão positiva, tá, Márcio? De que o marco legal, ele, antes tarde do que nunca, ele vai empurrar os governos e as suas políticas públicas, principalmente no campo da educação. Mas para que isso realmente aconteça, e eu acho que há chance de acontecer muito antes de 2030, não acredito nesse estudo, desculpa, porque acho que tem outros fatores, como a própria tecnologia na pandemia que entrou nas nossas vidas, o próprio marco legal, enfim. Não sei se isso tudo foi considerado à época, mas eu acho que para a gente poder desenvolver as políticas públicas voltadas para a TI e para a educação em TI, primeiro a gente tem que realmente reconhecer algumas deficiências. Você é professor, eu também sou, no caso de Direito, né? Embora eu tenha dado aula de ética e legislação na tecnologia da informação na Universidade Carioca, que nos aproxima um pouco, só por isso. Mas eu acho que os professores, e a gente viu isso na pandemia, vou falar não da escola pública, vou falar da escola particular, né, elitizada, do meu filho.
né? Escola americana, inclusive. Eu vi a dificuldade dos professores em sala de aula em fazer isso que a gente está fazendo agora, uma live, para dar uma aula, né? Eu sei que foi tudo no atropelo, todo mundo teve que se habituar rápido, foram 3 meses parados para tentar recuperar o ano, mas eu vi muita resistência. Alguns colégios até despediram professores pela resistência deles em avançar nessa tecnologia, né? Porque realmente a gente tem que reconhecer primeiro que a gente não entende disso. Eu sou de outra geração, sou mais novo, mas sou de outra geração. Comparado com meu filho, com os amigos dele, com meu sobrinho, então, que é um pouco mais velho, eu sou de outra geração. Eu teria que me reciclar para poder dar a mesma aula de TI que eu dei lá na Universidade Carioca em 1990 e tal, né? Então, primeiro, a gente tem que ver essas deficiências, essas dificuldades e reconhecer, porque senão a gente não vai avançar. Se tiver a resistência do sindicato de professor, da escola pública, em absorver tecnologia, em usar ela como ferramenta de educação, né, a gente não vai avançar. E a gente vai chegar realmente num cenário em 2030 com uma ausência ainda maior de mão de obra, embora a gente tenha a oportunidade de não ocorrer, né? Então, essa qualificação profissional, levar para a sala de aula, eu não sei se é o mesmo professor que dá aula de ciências, estou lembrando aqui do meu colégio, se é ele que vai dar aula de tecnologia da informação, mas esse espaço da grade ele tem que ser preenchido. Eu vejo também com certo otimismo, que aí eu me lembro quando eu fui fazer faculdade, né, com 17 anos, ninguém sabe muito bem o que vai ser da sua vida futura, né? E eu não sabia se eu fazia economia ou direito. Como eu não gostava muito de números, eu preferi ir para o direito, onde tive uma boa trajetória como advogado. Me satisfez. Agora, eu me lembro que na minha época do vestibular, o boom era engenharia, não era nem economia, era engenharia e, Rafael, era computação, né? Começou a PUC, tinha exatamente aberto, tive muitos amigos que foram fazer computação na época em que o computador era preto e verde. Início da década de 90, né? Por aí. É isso, Rafael, o computador era, eu nem sei, era aquele preto e verde, né? Monocromático, exatamente. Monocromático de tracinhos, né? A internet ficava lá. Exato. Aí já virou varandão da saudade agora, né? Não, é só porque daqui a pouco você vai falar assim, é lógico que a gente tem que atingir o aluno da escola pública, né? E realmente talvez o exemplo da escola privada não seja nem o mais adequado, mas eu vi aí muitas instituições públicas, como a UF, a UFRJ, parte de engenharia, né, que desenvolveram, e foi mais ou menos dessa época. E isso cria nesse jovem esse interesse, às vezes até sem saber se é aquilo que ele quer da vida, mas cria, tem um movimento de manada. E eu acho que isso pode acontecer desde que a gente comece a inserir na fase acadêmica, de colegial, a tecnologia e que a gente possa dar esse empurrão para que, vai lá, vai fazer computação, TI, engenharia da informática, sei lá, enfim. Então, eu também vejo que isso pode ser um pulo, que a gente já viveu em outras carreiras. Direito, então, pelo amor de Deus, né? Depois que eu fiz direito, hoje em dia, eu não recomendaria, porque o que tem de profissional no mercado é um absurdo. Eu recomendaria meu filho fazer alguma coisa ligada à TI. E, inclusive, é o que eu falo para ele, meu filho, né? E aí eu acho que é a mudança da mentalidade, né? O meu filho tem 12 anos, como todo criança, né? Ainda criança, perde lá seu tempo nos apps, nos jogos, e eu acho que é o primeiro contato com a tecnologia, o jogo é muito importante, né? Mas o pai fica desesperado. Mas aí eu falei para ele, quando eu aprovei o marco da startup, ele queria saber, eu falei, vem cá, você quer ser o garoto que perde 2 horas no TikTok ou você quer ser o cara que inventou o TikTok? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que botar para essa juventude, né? Para ela se sentir exatamente desafiada e estar interessada nessa área. E só para concluir, assim, é curioso, mas no Rio de Janeiro eu não vejo, capital, o mesmo movimento que eu começo a enxergar, e foi isso eu posso afirmar, foi depois do marco legal das startups e depois do interesse dos municípios sobre esse assunto. Acho que o fato de incluir o serviço público, o acesso à inovação na lei foi muito importante também para isso. Mas eu vejo aqui em Mesquita, na Baixada Fluminense, né? É uma cidade que na gestão pública está avançando
de forma assim incrível, surpreendente, o prefeito Jorge Miranda para a tecnologia. Eu não tenho dúvida que isso vai chegar rápido na escola se a mentalidade, o drive de quem estiver à frente da gestão do município continuar. E, por exemplo, Paulo de Fronten, eu descobri, eu não sabia, mas vocês já devem saber, mas eu não sabia que a única escola de games do Brasil, acho que tem duas só no Brasil, uma delas do IEF, do Instituto Federal Fluminense, é em Paulo de Frontin, no Vale do Café, né? Eu não sabia disso, e o prefeito de lá está interessadíssimo em transformar ali um grande hub de startups daquela região ali de Mauá, Vassouras, Barra do Piraí, Barra Mansa, né? Por quê? Porque ele tem lá um Instituto Federal, um meio subaproveitado, tem cabeças ótimas, professores fantásticos. Eu fiz uma palestra lá. O que falta? A política pública. Pegar esse instituto para trabalhar esse ativo em favor da cidade que quer se transformar num hub e tem condições para isso, por já ter um instituto, né? Friburgo agora. Friburgo, dia 25, vai sediar um evento com Leste Tech, né? do consórcio da região leste, que Friburgo participa, embora esteja na Serrana, e ele está sediando lá, o professor Aranha da PUC, Rafael, está indo, eu até coloquei eles em contato, e isso deu uma sementinha aí, né? A região serrana ali, Tresópolis, Friburgo, tem uma produção de software, de TI grande, então pode ter uma vocação para isso. E aí o curioso, só para concluir, é que eu vejo acontecer aí, dei uma cidade do sul fluminense, uma da Baixada e uma da região serrana. E confesso que na capital eu vejo ainda pouco movimento em torno disso, e eu acho que é preciso que o gestor público também tenha essa cabeça. Posso até complementar aqui, dizendo que eu estou participando atualmente aqui do Conselho da Invest Rio, né, que é ligado à secretaria do secretário Chicão, né? E há uma iniciativa agora que está concreta, já aprovada, já bem avançada com o prefeito, né, Eduardo Paes, da gente utilizar um galpão do Porto, né, uma área bem grande, para não só viabilizar finalmente um grande hub de inovação no Rio de Janeiro, como também estimular o desenvolvimento de novos programadores. E, nesse sentido, uma parceria está sendo desenvolvida junto com o IMPA, que é uma referência global, né, de formação, né, de pessoas da área técnica, para estar lá presencialmente nessa área do Porto. Então, assim, a gente sempre teve muita dificuldade realmente no Rio de Janeiro para fazer isso. Eu tenho aí um trabalho aí de mais de 5 anos tentando viabilizar um hub aqui no Rio de Janeiro. O BNDES chegou a criar uma iniciativa na gestão passada do Garagem, que viabilizaria o primeiro hub, mas houve uma troca de gestão antes da atual, que acabou não viabilizando. Então, a gente bateu na trave várias vezes, né? E, assim, com um histórico de ter muitas empresas, né? Você estava comentando de unicórnios e tal, a gente tem empresas, né, listadas em bolsa aqui na B3, são empresas cariocas, né? A gente tem um mercado financeiro hoje de São Paulo fundamentalmente montado por banqueiros cariocas, né? Então, a gente tem um foco aqui legal. Se pegar o círculo de formação de profissionais técnicos entre PUC, IME, IMPA, UF, o FRJ e o UERJ, eu não sei onde tem mais concentração de profissionais classe A no Brasil do que aqui. Então, a gente tem muita coisa, mas a gente também sempre teve muitos problemas no Rio de Janeiro que eu acho que atrasaram esse momento. Eu espero que a gente consiga agora, e estamos avançando bem, eu tenho tentado ajudar bastante lá junto da Invest Rio, de que isso seja viabilizado logo. A gente precisa muito disso, muito mesmo. E aí é o que você falou, Rafael. Na verdade, você vê, é um drive de um gestor público jovem que tem uma cabeça voltada para o futuro. O Chicão é isso, né? Quem conhece ele sabe que é isso. Vejo você também aí inserido nisso e começa a ficar otimista, tá vendo? Porque são esses gestores, né? Não sei se a gente poderia esperar isso, por exemplo. Não gosto de falar, mas vamos lá, do último prefeito, por ser uma pessoa mais conservadora e tal, é só por isso. Já falou. Mas eu acho que entra nisso também, né? A cabeça do gestor, embora eu não seja tão jovem quanto o Chicão, mas a cabeça pelo menos é, né?
Sem dúvida, a gente precisa de pessoas com essa cabeça para frente. Eu acho que, independente do viés político, eu acho que é isso. Se for conservador demais, não vai fazer essas proposições, né, com foco daqui a 5, 10 anos, que é quando a gente vai estar... óbvio, tecnologia até viabiliza que isso aconteça um pouco antes, mas fundamentalmente essa semente que está sendo colocada agora, né, que se a gente conseguir viabilizar o projeto lá no Porto, vai ser para daqui a alguns anos, né? Isso eu acho que não tem preço, realmente transforma a cidade, e é muito bom saber, assim como Santa Rita do Sapucaí já fez esse movimento de ser forte em tecnologia há bastante tempo. Então, assim, é muito bom ver também as cidades do interior, porque a tecnologia digital, de certa forma, né, ela é Não tem democrática. fronteira. Não tem fronteira, óbvio que você precisa de um certo investimento, você precisa de máquinas, você precisa de acesso, mas eu acho que, assim, até comparado com um curso de medicina, né, até hoje aí, Dia do Médico, que é uma profissão, né, incrível aí, que merece aí todo o nosso respeito, só que ela é muito mais custosa, né, para você formar, né, você precisa de investimentos muito maiores aí na formação do médico, né, a tamanha responsabilidade dele. Na parte digital, na parte da engenharia, nesse caso, né, de profissionais técnicos, não é necessariamente um investimento muito, muito grande, hoje em dia, né, com o avanço aí da computação e da banda larga. Então, acho que a gente consegue viabilizar isso também no interior dos estados, que é fundamental. Tocaram no ponto que sempre me intrigou aqui, porque o Rio de Janeiro, por razões históricas, né, econômicas históricas, sempre teve a maior concentração no Rio de Janeiro, quer dizer, no Brasil, de universidades públicas, entendeu? De excelência, como o Rafael mesmo mencionou agora, entendeu? Aí eu não consegui entender como é que tem dificuldade de mão de obra, como é que tem essa dificuldade toda, e pelo visto são razões realmente de mentalidade, né? E a formação, Christian, acaba sendo pouca, entendeu? Dos cursos mais, vamos dizer, puxados, né? Vamos colocar aí a engenharia de computação e o tecnólogo em informática, né? Você tem pouca demanda de entrada. Você tem pouca demanda de entrada. Eu, por muito tempo, fui professor também do IBMEC, de algumas outras universidades, e eu lembro quando o IBMEC abriu engenharia na Barra da Tijuca, ele não abriu o curso de computação por falta de demanda. Então, a coisa é falta de demanda. Tinha pouco aluno querendo fazer computação. Rafa, desculpa interromper, mas só aproveitando o gancho, porque aí que está, eu acho que agora é a hora da gente mirar na escola. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque esse aluno precisa ser incentivado, desde nem cedo. que seja do ponto de vista financeiro. Como muitos amigos meus foram para a engenharia porque dava dinheiro. Não era porque gostavam mais ou menos. Era simplesmente por isso. E como a tecnologia é o que vai dar dinheiro no futuro, digamos assim, né? Eu acho que o trabalho tem que ser feito na escola. Aí é que entra esse trabalho de qualificação do professor, da aproximação das universidades com as escolas, né? Feiras de ciência, de tecnologia, que eu acho que precisaria envolver mais esses ativos que, como disse o Christian, são ativos da cidade do Rio de Janeiro, as universidades, e a gente tem que colocá-las todas para funcionar a favor da cidade, né? Acho que falta muito disso. Sem dúvida. Eu acho que tem um elemento positivo nas minhas cautelas, que é o fato de boa parte da nossa juventude já andar com o nariz preso no celular boa parte das horas do dia. O que quer dizer que muitos dos nossos jovens, inclusive até de classes menos favorecidas, já têm alguma familiaridade com o mundo virtual, com o manejo de equipamentos, coisas desse tipo. Quer dizer, não são analfabetos virtuais, né? Então, eu tenho a impressão que isso... Porque essa, Márcio, é a comunicação deles, né? Aí Exato. É que tá. A gente tem que alcançar. Exato. Então, o telefone se comunica melhor com a juventude do que a gente. Pois é. Eu, por exemplo, sou professor do Instituto de Relações Internacionais, da PUC, e a PUC fez uma virada para o ensino virtual muito rápida durante a pandemia. Nós levamos mais ou menos uma semana para começar os cursos, né, virtuais. Foi muito rápido mesmo, né? E eu, que obviamente sou um dinossauro, né, não conheço tão bem o mundo virtual, eu fui muito ajudado por monitores, por jovens, portanto, que têm uma familiaridade com o mundo virtual muito maior do que a minha.
que têm uma agilidade, que têm até mesmo uma criatividade, porque eles são capazes de fazer uma série de coisas, gravar as aulas, montar PowerPoint para passar virtualmente, fazer folder para anúncio de palestra. Os caras são até designers gráficos, porra. E os caras fazem isso em algumas horas. Então, ainda tem esse aspecto da agilidade que essa juventude tem com essa linguagem e como nós estamos sendo incompetentes não aproveitando isso. Como nós estamos demorando. Nós que eu estou falando é a sociedade brasileira. Eu não estou responsabilizando individualmente nem institucionalmente ninguém. Eu estou, na verdade, responsabilizando todo mundo. Quer dizer, como nós estamos demorando para fazer aquilo que nós temos que fazer, que é estabelecer políticas públicas e privadas para incentivar a juventude brasileira para enveredar por esse caminho. É isso que eu penso, né? Tem uma perguntinha aqui que foi feita pelo Leonardo Martins, que é a seguinte. As metodologias de inovação que se popularizaram a partir dos anos 2000, particularmente o design thinking, produziram resultados expressivos nos países centrais. Na opinião dos senhores do Brasil, qual é o papel do ensino dessas metodologias como indutoras de inovação? Olha, eu, como já passei dos 45, também não sei nem o que é design thinking. Então, não posso nem né? O Márcio, então, que disse que é dinossauro, tá pior situação ainda. Então, eu não posso nem blefar aqui. Eu imagino que talvez, né, o Rafael dê aula desse negócio. O senador, evidentemente, sabe também, porque... Eu estou com 44 tudo, né? E fui professor de design thinking alguns anos atrás, tá? Eu acho que... ufa! Sem dúvida nenhuma, são metodologias que vieram aí numa crescente, né? E realmente ajudaram muito a se criar novas maneiras para desenvolver startups, desenvolver novos negócios. Isso foi muito grande. Quando eu comecei a minha empresa na incubadora com o professor Aranha, né, da PUC, né, a gente não tinha isso. A única ferramenta que a gente tinha, a única metodologia que a gente tinha era o plano de negócio, né, que se mostrou até uma ferramenta inadequada para esse tipo de proposta, né, que é uma proposta que depende de uma modelagem ao longo do tempo. Você não sabe exatamente o que vai dar certo. Você tem que estar sempre se adaptando. Então, assim, são fundamentais. E, felizmente, a gente já tem isso no Brasil sendo desenvolvido há bastante tempo. Tá? Eu acho que qualquer universidade, qualquer faculdade que tenha aí cursos voltados a empreendedorismo aplica esses métodos aqui. Então, óbvio que tem muito a melhorar, né? Como a gente estava conversando aqui, isso pode ser ensinado na escola, isso pode ser ensinado aí no ensino, agora eu me confundo aí com os nomes, mas era no meu 3º grau lá, né? no científico, né? Não sei como é que chama hoje, que era na minha época, era científico, mas isso pode ser ensinado desde ensino médio. Ensino médio. Nunca vou entender agora essa mudança. Mas aí eu entreguei a idade. No científico, que é o ensino médio. O Márcio fez o clássico, hein? O Márcio fez o clássico. Não, eu fiz o segundo grau. Eu fiz o segundo grau. Eu peguei essa transição aí. E eu sou do tempo do Pink Floyd. Isso já pode ser começado a ensinar ali. Isso vai ao encontro, né, que o senador comentou. Começa antes com conceitos que são até mais lúdicos, né? O próprio conceito de design thinking, ele trabalha muito isso. E aí você cria esse desejo de ter mais pessoas envolvidas nessa área. Óbvio que a gente vai precisar de profissionais em todas as áreas, mas hoje a gente tem um déficit muito grande e uma demanda muito grande. E outra coisa, a tecnologia está em tudo, né? As health techs hoje, né? As empresas de tecnologia para a saúde estão fazendo uma transformação absurda no setor de saúde, né? E comandadas por médicos que estudaram programação, estudaram tecnologia depois de formados. Então, isso está sendo muito importante para a gente. Temos que começar antes, com mais volume, né? Eu fui apresentado, Christian, ao Design Thinking quando eu fui fazer minha especialização em gestão pública e liderança no Centro de Lideranças Públicas, né? Realmente, como disse o Rafael, isso bom, na Faculdade de Direito, acho que até hoje passa longe, né? Mas o que eu acho, Rafa, assim, inserir isso
no ensino fundamental, eu acho importante, né? Porque é isso, é a ferramenta de comunicação com a juventude, gente. Evoluiu a maneira da gente se comunicar, né? O próprio design thinking para as startups, ele é fundamental, né? E as startups nascem dos jovens, muitas delas, né? Como disse aqui o senador Jean Paul Prats, para eu convencê-lo eu sempre gosto dessa história para eu convencê-lo da importância na lei do investidor anjo como estava, né? E sindicatos ligando para ele, falando, não, mas isso é contra as relações de emprego, que não sei o quê e tal. Aí eu expliquei para o Jean Paul falou, a tiazinha, né? Que vai investir o dinheirinho lá no sobrinho dela. Né? Então, investe no sobrinho, no jovem, no cara no auge da juventude. Isso tem que estar lá antes. Né? Não vou eu, com 40 anos de idade, me deparar, né? E falar, caramba, por que eu não aprendi isso antes? Né? Então, essas técnicas todas e metodologias avançaram e a escola não. Né? Alguns cursos até universitários, eu não sei, até pode ser ignorância minha, não sei se no curso de economia, de administração, você tem lá o design thinking, deveria ter, né? Porque o administrador é empreendedor, né? Não sei, confesso que não sei. Na administração já tem, na administração já tem. Em muitas então, escolas tem. Né? E se a gente puder começar antes, acho que quanto antes melhor, porque a gente vai ter uma base muito, muito maior de desenvolvimento. Estou adorando essa conversa, que eu estou aprendendo alguma coisa sobre o assunto, porque eu também fiz direito. Eu fico só lembrando daqueles brocardos latinos, né? Também passa longe dessa discussão, que é fundamental para o desenvolvimento dessa nossa economia, realmente, nos próximos anos, né? A gente sempre começa atrasado, quem sabe a gente não tem uma chance de virar agora. Não é mesmo? Tem uma pergunta que chegou aqui também, que é exatamente falando dos anjos, né? Que eu acho que a gente pode até tentar fechar com essa pergunta, que é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro vetou a possibilidade de investidores, pessoas físicas, investidor anjo, compensar tributariamente eventuais perdas de aportes em startups mal-sucedidas, quando da sua retirada de outra startup que vingou. Né? Ou seja, esse investidor perdeu uma compensação para prejuízos. E aí o risco do investimento aparentemente teria ficado maior. Até que ponto essa decisão pode desestimular aportes nas nossas startups, hein? Na verdade, pegando aí a resposta, primeiro, eu não sei o que o Rafael pensa, mas, na verdade, o cenário já era desfavorável para o investidor. Né? O que a gente buscou, e tanto o Point na Câmara quanto eu no Senado, foram muitas reuniões com a tal da Receita Federal, né? Que parece uma entidade. Não, a Receita Federal é contra. Não, mas chama o cara da Receita Federal aqui para conversar. Não, é a Receita Federal, uma entidade. Né? Então, assim, eu não tive acesso ao Receita Federal para poder discutir, mas com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, nós discutimos muito sobre não só esse, mas outros benefícios tributários que a gente pretendia implementar e que foram vetados. Esse, por acaso, até é um veto que eu tenho articulado aqui com o Point. A gente está ainda tentando ver como é que a gente vai para derrubar. Né? Mas, enfim, é uma articulação muito grande, a gente não pode vender isso como uma expectativa, mas com o compromisso de tentar. Mas a verdade é que, mesmo assim, eu não acho que haja prejuízo se a gente olhar o copo cheio da lei, né? A lei, né, como um todo, ela é muito mais favorável, dá muito mais segurança. Pô, gente, o investidor anjo, lógico, a questão tributária é importante, mas ele saber que ele pode botar o dinheiro ali e não receber uma ação trabalhista, né, não responder pelas dívidas tributárias da empresa que ele aportou capital de investimento para investimento antes de se tornar sócio, isso é uma segurança jurídica enorme. Né? Isso é importantíssimo para as startups, elas também não tinham essa segurança. Né? Então, a questão tributária, eu não acho que tem impacto negativo, eu acho que a gente pode perder, nesse momento, uma oportunidade de fazer algo melhor, né? Mas não acho que isso vá prejudicar o desenvolvimento de startups ou nada assim. Agora, até porque o investidor anjo ele já estava acostumado a colocar dinheiro numa que perdia e outras que ganhavam, e isso é do jogo, digamos assim. Mas ainda tem as questões tributárias que o governo deixou muito a desejar e que... É o que eu falava para o governo, vem cá, porra, você hoje de 10 startups, 9 fracassam, uma dá certo, você está arrecadando em uma, cara. Porra, vamos dar os benefícios para, em vez de 5 darem certo, você vai aumentar a tua base de arrecadação, o resultado econômico é muito maior.
não tem um estudo de impacto, e aí o tal da Receita Federal atrapalhou um pouco, mas não acho que prejudique nesse aspecto da pergunta especificamente. Pois é, pode acontecer justamente por causa disso que aqui no Rio, senador, né, Edilton, que aí o pai fica preocupado com o filho estar entre essas 9, aí diz assim, meu filho vai fazer concurso público, meu filho. O Rio e Brasília é essas cidades que mais tem concurso público no Brasil, entendeu? Problema grande. Mas eu acho que reforçando... A gente perde os empreendedores que vão virar procurador do NPI. É verdade. Mas acho que reforçando o que o senador falou, não tenho nenhuma dúvida em concordar. Tá? Eu tive a oportunidade de ter participado aqui até da primeira reunião com o ministro Paulo Guedes e a equipe dele econômica, que foi aqui no Rio de Janeiro, para dar os primeiros passos aí das ideias que o mercado, né, que a iniciativa privada atuando nesse âmbito do empreendedor de startup há muito tempo, né, tinha para contribuir. E esse ponto é fundamental, você tirar o risco legal, jurídico, e isso é uma grande mudança. Né? Isso né? Todo mundo tem medo de processo trabalhista e problemas relacionados a isso. Então, você tirar isso do investidor anjo realmente já foi um avanço enorme. E nas questões tributárias, eu concordo, tem muita coisa que pode melhorar, tem, mas o processo de compensar a perda de esse especificamente, eu acho que quem quer fazer investimento anjo e participar disso, sabe que tem esse risco, isso faz parte do negócio, né? Faz parte desse processo. Seria bom a gente ter, por estar chegando depois de outros mercados, mais incentivos? Sim, seria bom. Mas eu acho que a gente tem que dar alguns passos. E esse jurídico, né, os aspectos legais aí de você não ir atrás do investidor anjo, realmente um grande avanço. E tive a oportunidade também de ser parceiro do pai do Vinícius, né, do Wilson Poit, empreendendo junto na época com ele, em 2005, 2006, a gente participa do mesmo grupo da Endeavor e conheço bastante eles. E eu acho que assim, a gente tem agora uma enorme chance de utilizar essas mentes, né, para ter mais avanços. Então, eu também sou otimista. Tá? Minha preocupação é especificamente em temos que correr com a formação de gente técnica. Esse é o alerta. Que maravilha esse otimismo. Estou até ficando otimista também depois dessa daí. Gente, obrigado. A conversa foi muito boa. A gente está chegando no nosso limite de tempo. Eu sei que o doutor, coitado, essa noite não vai ter sossego, né? Tem outra live aí, né? Tem. Coincidiu mesmo. Senador está lamentando, fica tranquilo que a gente vai explorar em outras ocasiões ainda. Obrigado. Muito obrigado ao senador e ao Rafael aí pela ajuda, né? Pela presença. Né? Não, foi ótimo, foi realmente muito boa a conversa. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Christian. É muito bom falar disso, né? Até para a gente estimular, né, essa juventude. Né? Alguém que assistiu vai falar para uma outra pessoa, vai lá, entra, olha que bacana. Eu acho que o movimento manada, viu, na formação profissional, ele vai acontecer, nem que seja por um interesse financeiro. Né? Não sei se a estabilidade do concurso público vai vencer, mas acho que a vantagem de ganhar mais dinheiro na iniciativa privada com tecnologia vai preponderar. E também tem a estabilidade, já não está tão estável assim. Né? Então, eu acho que o nosso futuro vai ser o risco, né? A criatividade e essa livre iniciativa. Gente, obrigado muito pela participação de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu espero reencontrar também a nossa ilustríssima plateia no próximo encontro do Foro Inteligência. Um abraço a todos e uma excelente noite.